Obrigado, senhor presidente. Agradecendo a oportunidade de utilização da palavra, nós queríamos, no primeiro momento, falar do que foi realizado na semana passada com a presença de Vossa Excelência, que é o início do fim daquele processo litigioso na esfera judicial que impede a renovação da frota dos ônibus da cidade de Curitiba. Ainda não se tem conhecimento de todos os autos, de todos os temas que estão sendo tratados dentro da esfera jurídica, mas nós sabemos que há agora um entendimento entre as partes, por parte da Prefeitura de Curitiba e dos empresários do transporte coletivo, para fazer com que a cidade tenha a frota renovada. E por não ter conhecimento sobre a esfera técnica dessa alteração que vai ser feita, não entrarei nesse tema especificamente, mas sim da importância que é a renovação da frota na cidade de Curitiba. Hoje, cerca de 560 ônibus estão com idade vencidas, aproximadamente 600 e pouco, 660 até o final do ano estarão com a sua idade vencida. E isso é lamentável numa cidade que sempre primou e prezou pelo seu transporte coletivo de qualidade. Obviamente que esse é apenas um dos fatores que fazem com que milhares e milhares de passageiros deixem de utilizar o transporte coletivo. Outro assunto, outro fator, é o que estava sendo falado agora pela vereadora Maria Letícia Fagundes, da falta de segurança, não só por parte das mulheres, mas principalmente por parte das mulheres que são, e na sua grande maioria, não sei se foi feito algum trabalho de pesquisa origem e destino, mas é muito maior a quantidade de mulheres que utilizam ônibus na cidade de Curitiba, principalmente no final dos horários de expediente, visto principalmente na região central, a gente vê que as mulheres elas muito mais utilizam os ônibus do que os homens hoje em dia. Então, é necessário ações de segurança e ações de combate a qualquer tipo de violência, assédio, entre outras medidas que devem ser tomadas, e Vossa Excelência falou muito bem aqui. Então, a renovação da frota ela é fundamental para que não só os passageiros possam se motivar a utilizar novamente o transporte coletivo, mas também para que a gente consiga ter mais conforto para o usuário, com ar-condicionado, com a instalação de câmeras que poderão coibir qualquer fato delitoso dentro dos coletivos, mas também não podemos deixar de falar na qualidade do ar. Uma parte na sequência. E nós torcemos para que os ônibus que sejam comprados na cidade de Curitiba, há uma expectativa de 25 novos ônibus biarticulados, que são ônibus de altíssimo valor agregado, cerca de R$1 milhão cada um, que esses valores já tenham tecnologias de motores híbridos e que possam emitir menos poluentes na atmosfera. Os países mais desenvolvidos do mundo, como aqueles localizados na Europa, já debatem o fim do uso de motores diesel e motores gasolina, motores a combustão interna, para a década de 30, da década de 40. Então, daqui a alguns poucos anos, não haverão mais motores movidos a combustão interna naqueles países. Por quê? Porque cerca de 500 mil pessoas morrem todos os anos decorrente da poluição atmosférica naqueles países. Então, Curitiba também poderá, já que os ônibus são amortizados e são patrimônio público ao final da sua vida útil, poderá ser ônibus, nós torcemos para que tenha uma tecnologia híbrida e que eles tragam não só menos poluentes para a atmosfera, mas também muito mais conforto e muito mais justiça ao preço da tarifa que é cobrado do usuário. Então, parabéns ao prefeito Rafael Greca por essa iniciativa, junto aos empresários, de desatar os nós que estavam sendo colocados para que aquela pessoa, o trabalhador, a trabalhadora, tenha mais qualidade no seu transporte diário e tenha uma vontade a mais de poder utilizar o nosso tão exemplar e sempre lembrado transporte coletivo. Então, vereador Gora, uma parte. Obrigado, vereador Bruno. Agradeço especialmente por Vossa Excelência trazer o tema, né, do transporte coletivo aqui para o grande expediente. Meu questionamento, já fiz isso em outros momentos e não está claro ainda pela posição da Prefeitura. A Prefeitura fará a aquisição desses ônibus com recursos do FUC, do Fundo de Urbanização de Curitiba, que é o excedente desde o aumento da passagem no início do ano, que tem alguns milhões de reais. Foi isso que o prefeito Rafael Greca justificou. No entanto, o questionamento permanece, porque se a Prefeitura fizer a aquisição através do FUC, vereador Chico Kuzma, nós teremos uma frota pública, uma frota adquirida com recursos públicos, quando a depreciação prevista, e que justamente é objeto do impasse judicial, faz com que as empresas não sejam obrigadas à aquisição da frota. Então, eu acho que não está claro ainda por parte da Prefeitura como é que se dará
essa aquisição desses veículos, se vai ser do FUC, então como é que será a gestão desses ônibus. Por fim, eu lembro, o ex-prefeito Gustavo Frutti publicou ontem uma série de apontamentos, de questionamentos necessários, eu acho que visa justamente uma maior transparência nesse processo que foi anunciado pela Prefeitura. Então, fica aqui essa dúvida, caso o senhor tenha alguma informação em vossa perspectiva, como é que fica esse impasse, porque eu acho que é uma situação que tem que ter transparência. Agradeço a parte, vereador Gora, mas como eu falei no início, não me aprofundei na questão técnica do que está sendo debatido na esfera judicial para a retirada das ações judiciais que estão sendo motivadas por parte das empresas contra a Prefeitura, mas até onde eu sei, os ônibus serão comprados pelas empresas, até porque, como Vossa Excelência falou, a frota pública não haveria amortização, apesar de ser possível, era todo um outro entorno jurídico que deveria ser criado para resolver mais esse imbróglio, sendo que há toda uma regulamentação, um decreto, uma lei, um contrato que obriga as empresas a serem as donas dos ônibus e torná-los públicos após o final da vida útil, quando eles serão efetivamente depreciados e aí sim transformados em ônibus públicos para depois serem utilizados pela Prefeitura ou leiloados. Mas o importante é dizer que a URBS eu tenho acompanhado nos últimos meses, desde o início do ano, depois que fizemos um pedido de informações à Prefeitura referente à aplicação do bilhete único, a URBS ela fala que o equilíbrio econômico-financeiro do contrato é de cerca de 68 milhões de reais por mês, e alguns meses do ano esse valor foi inclusive superado, o que prova que seria possível a existência do bilhete único, ou seja, a universalização da tarifa integral, da tarifa temporal na cidade de Curitiba. A tarifa temporal ela já existe em alguns pontos determinados, Santa Felicidade, no Boa Vista, recentemente, valendo por 2 horas, mas nós entendemos que o ônibus hoje somente é viável ou somente é economicamente interessante para aquelas pessoas que residem muito longe do seu local de destino e que não têm outros meios de transporte e acabam tendo que obrigatoriamente só apenas utilizar o ônibus. Com o advento de novas tecnologias, aplicativos, etc., reduziu-se muito a quantidade de passageiros na região central, pois o valor de R$ 4,25 ele muito se aproxima ao uso dos aplicativos ou, conforme os taxistas vêm fazendo também, as lotações para outros locais da cidade. Então, o passageiro central, que é esse que nós queremos fazer com que possa ser abrangido pela tarifa temporal, ele está sendo prejudicado hoje pela não existência da tarifa integral temporal, que é algo que, por exemplo, poderia acontecer, beneficiando milhares de usuários aqui da Praça Rui Barbosa, que todos os dias, apesar da integração física que há entre a Praça Rui Barbosa, diversos pontos, não há uma integração temporal, e nós sabemos que o cartão transporte já possui a tecnologia embarcada, e agora é motivo até mesmo no PPA, na LOA, para que a gente possa fazer a nova bilhetagem eletrônica do município com biometria, o que é fundamental no sistema de integração temporal, onde você tem a certeza de que aquela pessoa que está fazendo a integração, trocando de ônibus fora do terminal, é exatamente aquela pessoa que pagou a passagem em outro local da cidade. Lembrando a todos que a passagem temporal não dá passagem de graça. Em algum momento do dia, essa pessoa fez o pagamento da passagem, ou algum momento do mês ela pagou um valor fixo, e que dá a ela o direito de utilizar o sistema o mês inteiro. Então, a tarifa temporal, no sistema que a URBS diz, de 68 milhões de reais por mês, de equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em alguns meses do ano, já houve esse atingimento, a URBS já arrecadou mais de 70 milhões de reais, ou seja, superando as expectativas, porém, infelizmente, nos outros meses subsequentes, tem oscilado bastante, fazendo com que a Prefeitura de Curitiba não consiga estabelecer todos os meses um valor fixo de 68 milhões de reais. Mas nós sabemos que com a criação do bilhete único, a cidade de Curitiba terá mais passageiros voltando ao sistema de transporte, fazendo com que hoje é estimado em 210 mil passageiros, que são usuários frequentes diários que utilizam todos os dias o ônibus, possa novamente crescer também com a retomada da atividade econômica para cerca de 240, 250 mil passageiros diários, que somente isso garantirá cerca de 50 milhões de reais de faturamento fixo para a URBS. E lembrando a todos, vereador Gora, que a URBS ela cobra uma taxa de 4% do valor cobrado na tarifa. E isso
depois da desintegração que ela aconteceu no ano de 2015, foi o que motivou a quebra econômica da URBS. Hoje, Vossas Excelências devem ter recebido nos seus aplicativos, vereadora Maria Manfron, no WhatsApp, uma assembleia que vai ser realizada na URBS, mostrando que muitos benefícios que eles têm como salários estão sendo cortados. O anuênio de 2018, a fixação do vale alimentação em R$ 725 ou 450, dependendo do valor do salário que a pessoa recebe. Tudo isso motivado pela desintegração que aconteceu no ano 2015, que fez com que a URBS perdesse boa parte das suas receitas. Porque antes ela trabalhava num lote 4, né, que é toda a região metropolitana, cobrando 4% de todo o dinheiro que circulava na região metropolitana, e após a desintegração, ela acabou ficando apenas com o lote urbano, então dos 3 lotes, ficando com uma quantia muito reduzida de recursos, e como ela cobra uma taxa, reduziu muito proporcionalmente a sua arrecadação, fazendo com que a sua receita caísse muito, fazendo com que essa tarifa hoje de R$ 4,25, boa parte dela, hoje há um saldo financeiro de cerca de 15 milhões de reais, seja utilizado para que a URBS possa simplesmente fazer o pagamento das suas dívidas que foram adquiridas na gestão anterior. Então, vereadora Maria Manfron, uma parte. Obrigada pela parte, Bruno. Então, são 150 funcionários aposentados que vão ser demitidos, né? Já são aposentados. Então, são 150 pessoas, né, que vão receber só suas aposentadoria, talvez não sejam grandes também, né? Mas eles vão dar um apoio a esses aposentados. Eles vão ter um tanto para receber, até onde eu fui informada, né, que também não sei certo, que eles vão ter, eu acho que um salário a cada ano, e vão ser pagos em 36 meses. Então, já, eu acho que até onde eu sei é isso que vai acontecer com o pessoal da URBS. Muito obrigado. Deve ser um plano de demissão voluntária que está sendo instituído. Nós não temos o conhecimento aqui na Câmara ainda, mas assim que tivermos, poderemos debatê-lo com mais profundidade. Mas lembrando a todos que cada salário que é pago na URBS, ele é proveniente da tarifa paga pelo trabalhador, pela trabalhadora, pelo patrão e por todos os empresários que fazem o recolhimento da tarifa no transporte coletivo. Então, tudo isso é decorrente dessa forma, desse sistema que foi instituído, e a cidade de Curitiba precisa avançar muito, não só para preservar a sua empresa de urbanização, mas também para, principalmente, dar mais qualidade de transporte aos usuários do sistema da cidade de Curitiba. Vereador Ezequias, depois, na sequência, Maria Letícia. Obrigado, vereador. Acho interessante, chegou a hora, passou, acho que da hora dessa renovação nos ônibus, muitos deles já, né, sucateados pelo tempo de uso. Então, parabenizar o prefeito por fazer essa conversa com o Ministério Público e trazer, né, essa renovação para os ônibus da cidade de Curitiba, que estava passando da hora de mudar, né? Parabéns, vereador, aí, por trazer essa importante notícia para nós, né? A gente viu na semana passada, e parabenizar o prefeito pela condução desse processo. Obrigado, vereadora Maria Letícia, a palavra. Vereador, eu conversava aqui com o vereador Sabino. O senhor sabe informar se essas câmeras que já estão funcionando em alguns ônibus, virão nos novos ônibus sem custos para o município? A questão das câmeras é uma lei aprovada aqui na Câmara Municipal, obrigatoriedade das câmeras. Então, naquilo que é espaço público, já tem as câmeras em muitos lugares e precisa melhorar, mas os pontos, estações, algum lugar já tem. Mas os ônibus é a responsabilidade do proprietário do ônibus. Se a empresa é dona do ônibus, ela vai instalar. Como a lei é de 2012, aproximadamente, desde 2012 não há novos ônibus na cidade de Curitiba, então nenhum ônibus na cidade ainda tem as câmeras. Mas a expectativa e a regra, a lei estabelece que a obrigação é das empresas, e que isso deve ser muito mais ampliado para todos, não só em segurança para o usuário, mas principalmente a segurança do trabalhador e da trabalhadora, que tem, pelo menos nas câmeras, as garantias de uma inibição da possibilidade de algum crime ser cometido, eles que sofrem muito mais do que as outras pessoas, porque estão muitas vezes no risco ali de sofrer um assalto ou até mesmo uma violência contra a própria vida. Então as câmeras deverão ser instaladas, e acredito que a responsabilidade é das empresas. Informação do Rogério, enquanto me tem tempo, que elas começaram a ser instaladas para teste agora.
Então, já estão sendo instaladas. Vai inibir e vai melhorar a segurança do transporte. Muito obrigado a todos.